Estamos ao vivo para mais uma live, né? Toda terça-feira tem live. Pessoal que tiver na reprise aí já anota na agenda, tá? Você que tá vendo essa live na reprise, toda terça-feira tem live, tá bom? Enquanto o pessoal vai chamando aqui, enquanto o Instagram vai chamando o pessoal pra live, deixa eu abrir aqui o meu roteirinho. Deixa eu abrir o meu roteirinho aqui. E hoje vamos falar sobre o medo. O medo de falar o valor. Responda aqui, já aconteceu com você? Do cliente perguntar quanto que é seu serviço, quanto que você cobra pelo atendimento e você travar. E você ter medo, ter vergonha, ou sei lá, você trava de alguma forma sobre falar o valor. Eu vou te falar alguns motivos do que isso pode acontecer e o que você pode fazer para acabar, tá bom? Acabar com esse medo aí de cobrar sobre o seu atendimento domiciliar, beleza? Existem algumas causas bem comuns, né, desse medo, e também tem algumas causas bem específicas da terapia ocupacional, que é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui, beleza? Então, se você já passou por isso, comenta aqui. É o que você pode esperar desse vídeo, tá bom? Um auxílio aí para que você perca esse medo realmente de cobrar sobre o seu atendimento domiciliar, beleza? Então, eu vou esperar o pessoal entrar aqui um pouquinho. Opa, sejam muito bem-vindos na live de hoje. Esperar o Instagram avisar vocês. E eu já vou dizendo que é uma coisa muito comum, tá bom? Eu já passei por isso, vários colegas já passaram por isso também. E é muito interessante a gente identificar isso. Se você está querendo ingressar aí no atendimento domiciliar, é muito interessante você identificar as causas, ver se você realmente tem alguma dessas dificuldades e aí você já faz um trabalho sobre isso, né? Porque o medo de falar o valor, ele vem de uma falta de uma segurança, de uma falta de uma autoconfiança aí no seu trabalho, e isso pode ser sanado com algumas coisas bem simples e outras que você vai precisar trabalhar um pouco. Mas é muito interessante a gente entender de onde vem esse medo de cobrar o valor no atendimento domiciliar, particular, né? Que eu vou falar sobre atendimento particular, porque aí você consegue ter um posicionamento profissional um pouco diferente. Já vai melhorar muito no seu posicionamento profissional, beleza? Então, lá no início, eu lembro muito bem quando eu comecei a atender domiciliar, lá em 2017, né? Eu formei em 2016, então em 2017 eu já comecei a trabalhar com atendimento domiciliar. E a primeira vez que um cliente perguntou quanto que eu cobrava no meu atendimento domiciliar, eu travei, eu não sabia responder. E olha que foi por telefone, tivesse sido ao vivo, então eu lá de cara a cara com o cliente, eu ia passar vergonha, eu ia falar, vou ter que ver depois, eu não sei nem o que eu ia falar. Então, não sei se isso já aconteceu com vocês. Então, é muito interessante você entender o porquê. Eu queria que alguém lá atrás tivesse me explicado, tivesse me falado isso, que eu vou explicar para vocês hoje. Mas o medo, ele vem de vários fatores e vários deles eu vou falar aqui para você já ir se preparando, já trabalhando isso aí, beleza? Tem algum aluno meu aqui, algum aluno do curso Terapia Ocupacional no Atendimento Domiciliar, ou que participou do workshop que eu fiz, né, mês passado aí? Comenta aqui. Ou então, se você quer ingressar no atendimento domiciliar, essa live vai ser muito bacana. Já aperta, tem um aviãozinho aqui, ó. Acho que é aqui, tem um aviãozinho. Já aperta nesse aviãozinho e divulga para algum colega que você acha que vai se beneficiar bastante com essa live, tá bom? Então, eu mesmo já tive algumas dificuldades sobre quanto cobrar, sobre como calcular esse valor e muito mais sobre falar sobre esse valor, né? Quanto que realmente eu cobrava no meu atendimento particular. Já perdi potenciais clientes porque eu não sabia como falar de uma forma que o meu posicionamento profissional mostrasse uma forma interessante de falar esse valor, né? Sem medo, né? Sem essa falta de autoconfiança que eu vou falar aqui também. E aí eu ficava muito mal por isso. Eu ficava mal porque eu queria que o cliente entrasse em contato comigo e fechasse o contrato, né? Começasse a atender aquele paciente. Eu queria atender os pacientes. E isso acabou sendo
uma barreira e pode ser uma barreira para você também, tá bom? Como que eu aprendi isso? Como é que eu aprendi a falar sobre o valor, a falar sobre dinheiro, a falar sobre o quanto custava o meu atendimento de uma forma mais natural, de uma forma tranquila e sem me culpar, né? Sem ter medo disso, tá bom? Como que eu aprendi? Vou falar isso para vocês aqui agora. Foi muito bacana uma primeira situação que eu passei, que me perguntaram o valor do atendimento, né? E aí eu estava nos meus primeiros atendimentos, eu realmente não tinha ainda feito um planejamento para realmente calcular um valor. Então eu falei um valor que eu sabia que uma colega minha cobrava, olha só. Depois eu vou falar porque você não deve cometer esse erro. E aí eu realmente não sabia nada sobre valores. E eu comecei no atendimento domiciliar pelo home care, que é o atendimento por empresas. Então, eu era prestadora de serviço de uma empresa, né? E aí eu recebia o valor que era me passado pelo plano de saúde. Então, assim, o atendimento custa tanto, né? O plano de saúde vai repassar tal valor. E aí eu falava, tá bom. Então, esse era o valor fechadinho que eu recebia. Primeira vez que o cliente particular perguntou sobre quanto que eu cobrava, foi aí que eu travei mesmo. Quanto que você cobra no atendimento domiciliar? Então, realmente, eu falei um valor que não compensava para mim no fim das contas. Era um valor que uma colega minha cobrava. E esse valor que eu cobrei, o cliente fechou na hora o contrato comigo, depois que eu fui ver que era um valor muito abaixo do mercado. Eu ainda não tinha... Eu tinha feito uma pesquisa, mas a minha pesquisa era basicamente quanto que o meu colega cobrava. E aí eu perguntei para um TO, perguntei até para um físio, né, que é o mesmo conselho ali. Falei, então vou cobrar mais ou menos o que esse profissional cobra. E foi um dos piores erros que eu cometi nesse momento. Porque não compensou, não pagava nem a minha gasolina na época, foi muito tenso. Porque depois eu tive que reajustar esse valor. Mas quando eu fui reajustar esse valor, eu já estava com um posicionamento profissional melhor, eu já falava melhor sobre dinheiro, né? Eu já tinha uma identidade profissional mais estabelecida. Então eu consegui falar sobre esse reajuste também de uma forma tranquila. O cliente super aceitou, já tinha criação de vínculo e tudo mais. Então foi super tranquilo. Mas no início foi bem tenso, assim, porque eu falei um valor que não compensava, né? E o cliente sabia, então até ele ficou até com o pé atrás, assim, eu cobrava menos que o honorário. Uma vez que eu fiz isso, nunca mais eu fiz isso, tá bom? Não cobre menos que o honorário. E foi a primeira vez que eu cobrei menos, assim, realmente não compensou. Tá bom? Compensava mais eu ter vários pacientes do cliente home care do que esse paciente particular. Beleza? Então, realmente foi um paciente que financeiramente me deu um transtorno, assim, porque não compensava realmente financeiramente, né? Atendê-lo. Mas depois deu tudo certo, teve o reajuste e aí ficou bem melhor, ficou mais tranquilo. Beleza? Vocês já passaram por essa situação? Vocês que estão entrando aí agora, sejam muito bem-vindos. Vou acenar para vocês aqui. Me contem, vocês já tiveram medo, vocês já tiveram dificuldade de falar o valor da sessão de vocês? Já perguntaram e você ficou, com medo, você travou? Me conta aqui nos comentários, tá bom? E a segunda vez foi um outro reajuste que eu tive que fazer. Realmente, depois de um ano que eu já estava atendendo esse cliente, aumentaram os valores do atendimento home care e tudo mais, eu fui fazer o reajuste, né? Então, aí, realmente, eu fiquei com um pouco de medo, inclusive. Eu falei, mas será que esse cliente não vai achar, ou ele vai aceitar, ou ele vai encerrar o contrato comigo? Como é que vai ser isso? Fiquei com um pouco de receio. Mas, na verdade, com as dicas que eu vou falar aqui pra vocês hoje, eu fui lá, usei essas dicas e foi super tranquilo. Conversei sobre essa questão com o cliente, eu tive reajuste lá. Beleza? Então, realmente, essas situações aí foram bem complicadas de falar na época, e agora eu tô mais tranquila em relação a isso. Agora, eu vou falar um pouco para vocês sobre as causas. Por que acontece? Por que a gente fica com medo de falar sobre o valor da sessão do atendimento domiciliar? O que tem por trás disso, né? O que causa esse receio, esse medo de falar o valor, ou medo de falar um valor alto, ou por que às vezes a gente até julga um profissional. Eu mesmo já julguei. Quando eu comecei, eu falei, nossa, mas fulano cobra R$400 de sessão de terapia ocupacional. Como assim?
como é que esse cliente paga, como é que ele consegue falar um valor desse, esse profissional é picareta, isso que foi uma das vezes que eu até pensei sobre isso, olha só que besteira. Né? Depois que eu fui realmente tendo mais prática, eu fui entendendo mais, vi que julgar foi uma das piores coisas que eu podia ter feito, porque isso me atrapalhou durante um tempo lá no começo, a estruturar minha sessão de uma forma com que eu pudesse cobrar esse valor ou mais na sessão. Então, durante um tempo eu fiquei cobrei naquela vez menos que o honorário, depois eu fiquei cobrando só o valor mínimo da sessão e tinha outros colegas cobrando além, tendo mais retorno financeiro, tendo mais retorno de prática profissional mesmo, sendo mais feliz na profissão e eu lá julgando esses profissionais, tá bom? Opa! Theo.calopes, Gisele, seja bem-vindo, Bia, Ana, Diana, Dani, Ariane, seja muito bem-vinda, gente. Que bacana que vocês estão aqui assistindo a live. Sejam muito bem-vindas aí. Já vão falando aí, vocês atendem domiciliar? Têm interesse em ingressar no atendimento domiciliar? Já tiveram medo de falar sobre o valor da sessão? Vamos lá. Olha só, eu fiz uma live sobre esse tema com alguns pontos. Eu falei que um dos pontos, né, um dos medos era do cliente achar caro. O cliente achava caro. Então, o medo o medo de você falar o valor. O medo não é de você falar o valor, o medo é de você achar que o cliente vai achar caro o seu atendimento. O que é isso? É uma falta de autoconfiança no seu trabalho. Porque se o cliente achar barato ou caro, na verdade essa é uma condição financeira que ele tem. O seu serviço ele não pode estar baseado no que o cliente pode ou não pagar. Porque para isso existem o quê? Serviços públicos, ele pode querer não contratar você, pode querer contratar outro profissional por diversos motivos. Mas quando você tem medo de falar o seu valor, um desses motivos pode ser que você acha que o cliente vai achar que é caro. E eu não vou falar porque ele vai achar que é caro e aí ele não vai me contratar. Então eu vou cobrar menos que o valor do honorário, eu vou cobrar o valor mínimo. Era isso que eu pensava. Falar, se eu cobrar R$300 a sessão, ele não vai pagar. Se eu cobrar R$200 a sessão, ele não vai pagar. Só que o que eu esquecia e o que eu não tinha prática ainda e o que o meu medo era uma venda que tinha nos meus olhos que me impedia de ver era que existe um mercado de terapia ocupacional e existem clientes para todos os mercados. Não vai faltar cliente para terapia ocupacional. Na faculdade o pessoal falava, essa terapia ocupacional vai acabar, não sei o que, não vai. A terapia ocupacional só está crescendo. Inclusive o atendimento domiciliar é uma das áreas que estão mais crescendo aí, mais dando remuneração. Inclusive para pessoas recém-formadas, porque ao invés de você abrir uma clínica, né? Você tem um gasto imenso, é muito mais vantajoso financeiramente você começar ali ou então abrir um negócio domiciliar. E para todas as modalidades existe o cliente. E para todos os terapeutas existe o seu cliente ideal, que é aquele cliente que vai criar um vínculo com você, é aquele cliente que vai gostar do seu serviço, é aquele cliente que vai ter o dinheiro para pagar o valor que você cobra. Não falta. Então é muito interessante por isso que eu sempre falo de identidade e posicionamento profissional. Quando você sabe qual é o seu trabalho, como que você pode ajudar esse cliente e você consegue conversar com esse cliente, o seu cliente em potencial, você não vai passar nenhum perrengue. Isso é uma falta de autoconfiança no seu trabalho. E aí assim que você vai criando prática e assim que você vai pegando umas dicas, melhorando essa autoconfiança, você vai perdendo esse medo de achar, na verdade é um achismo, né? A crença de que o cliente vai falar, tá caro. E nunca o cliente falou pra mim, tá caro. Beleza? Outra coisa que pode acontecer é você ter medo de não entregar o que você cobra. Também faz parte da falta de autoconfiança. Porque aí você pensa, mas será que a minha sessão vale mesmo R$300? Será que eu não deveria fazer um Bobat? Será que eu não deveria fazer um curso de S? Será que eu não gostaria de fazer milhares de cursos para entregar uma sessão que vale esse valor? Não estou falando que você não precisa entregar, você precisa entregar. Se você cobra R$300 a sessão, sua sessão precisa valer R$300. Mas não é a quantidade de curso que você tem que vai fazer essa sessão valer esses R$300.
O que vai fazer essa sessão valer o valor que você cobra é como que você consegue resolver o problema desse cliente. Quando você consegue resolver o problema do cliente, o preço que você cobra vai estar intimamente ligado ao valor, que o valor é aquilo, né? É o momento que você consegue resolver esse problema. Então, quando você consegue resolver esse problema, é quando o preço está alinhado com o valor. O valor é a diferença que você faz no atendimento. E se você resolve o problema desse cliente, o cliente às vezes nem quer saber o preço. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. É porque quando a gente fala, a gente também vai ser o outro ponto que eu vou falar aqui agora, que é essa questão da TO, né? Vou até anotar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão muito preocupados, querem fazer, querem muito um serviço, ou um produto, ou uma roupa, ou um curso, ou quando você quer ajudar alguém financeiramente, a sua percepção de valor ela não muda? Por exemplo, um streaming aí de Netflix ou de Spotify e tudo mais, fica em torno de 30 e poucos reais, né? E aí você não tem, tô falando assim no geral, né? Às vezes você não tem nenhuma dificuldade de pagar esse valor. Mas receber esse valor em troca pode ser um pouco injusto pelo seu atendimento, certo? Agora, se esse streaming, se esse Netflix, ele fosse um pouco mais caro, se uma assinatura de Netflix fosse R$ 150, como que mudaria essa percepção de valor para você? O quanto que o Netflix pode entregar para você que resolve o seu problema que valeria um preço muito além do que ele já cobra? É a sua percepção de valor. Então é muito interessante que a gente entenda que o terapeuta ele tem uma percepção de valor, mas o cliente ele também tem uma percepção de valor. Então você precisa conversar com o cliente que tem a mesma percepção de valor que você. Se você consegue resolver o problema desse cliente, do seu cliente ideal, para você resolver esse problema, você precisa entender a percepção de valor dele, porque ele vai pagar o valor que vai resolver o problema dele. Quando você está numa emergência, você não está nem aí querendo saber o preço, né, que se cobra pelo problema resolvido. Quanto custa um cliente, um paciente, fazer suas atividades de vida diária? Quanto é que custa um paciente que tem dificuldade de seletividade alimentar retornar a se alimentar de uma forma não prejudicial ali para a saúde dele? Quanto custa esse seu paciente ingressar na escola? Melhorar a sua função manual para a escrita, quanto é que custa isso? É imensurável, né? É isso que a gente fala de valor. O valor é essa diferença que você faz na vida dessa pessoa. Não é imensurável, não tem como você cobrar por... Não tem como você mensurar isso. Então, o cliente que ele tem essa percepção de valor, tem cliente que não vai ter, tá? Tem cliente que não tem percepção de valor nenhum. Você vai resolver todos os problemas dele e ele vai falar que o seu atendimento é caro. Por isso que também é interessante a gente falar sobre o perfil de clientes. Mas quando o cliente ele entende essa percepção de valor, esse é o seu cliente ideal. Que ele vai pagar o valor justo e não vai falar nada, não vai ficar perguntando de nada, ele vai entender isso. Então, às vezes, o medo de você entregar o que você cobra vem do medo, na verdade, do outro, do julgamento do outro. Por isso que é interessante, quando você está com a identidade profissional bem estabelecida, o cliente nota isso. E quando o cliente não entende a profissão e você tem que explicar o porquê o valor é esse, cabe ao profissional, na sua identidade profissional bem estabelecida, ter um posicionamento profissional tão estabelecido, tão assertivo, que o cliente ele não vai ficar perguntando isso. E se ele perguntar, você vai saber responder numa boa. A terapia ocupacional vai ajudar o seu filho, digamos que o cliente é um pai, né?
Aí ele vai perguntar, quais são as demandas dele? A demanda é essa, essa, essa. Você fala, então eu posso resolver o problema dele. Só de fazer isso, isso e isso. Esse é o plano terapêutico. Esse que vai acontecer. Quanto custa? Tanto. Raquel, sempre vai ser assim? Não, às vezes ele vai questionar um pouco mais. Aí é o perfil de cliente que vai modificar. Mas quando você tem uma identidade profissional forte, quando você mostra para o seu cliente que você vai resolver o problema dele, ele vai pagar. Só se ele realmente tiver não tiver condição financeira de te pagar. Então esse não é o seu cliente. Esse é um cliente ou de outro terapeuta, que ainda não tem a identidade estabelecida, ou de um outro serviço de saúde, um serviço público. Você não tem condição de pagar, ele vai para o serviço público. Então ele não é o seu cliente particular. Mas explicar o que é terapia ocupacional para o cliente, saber se posicionar profissionalmente faz parte da venda. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de vender um serviço, de vender um produto. Mas vender um serviço, explicar o que é terapia ocupacional, não é, eu sou terapeuta ocupacional, a terapia ocupacional é um serviço de... É uma profissão de nível superior, e aí não é falando o ocupacionês com o cliente que você vai explicar o que é terapia ocupacional. Eu tenho muitos clientes que demoraram a entender o que era terapia ocupacional, mas como eu estava ali resolvendo o problema deles, não é porque eu não expliquei, não, é porque às vezes eles não queriam saber, ou realmente estava difícil de entender, ou às vezes eles nem sabiam o que era terapia ocupacional, receberam uma indicação, falam, não, que o meu filho precisa de terapia ocupacional, eles estavam vendo o resultado, aí que eles tiveram a curiosidade de saber. Aí quando a pessoa está curiosa, é aí que ela realmente presta atenção no que você está falando, né? Então, explicar o que é TA, explicar o porquê, o valor, não é aquela coisa mecânica, faz parte do processo de venda. Também tem técnica, tá? Você sabia o que tem técnica para explicar o que é terapia ocupacional? Tem um e-book só sobre isso. E uma outra causa, eu falei do medo do cliente achar que é caro, né? O ponto número 2 é o medo de não entregar o que você cobra, e as duas coisas estão ligadas à autoconfiança. Mas tem um terceiro ponto aqui, que é primordial, que é o quanto que a gente tem uma ideia, uma crença de que a profissão de terapia ocupacional é uma profissão só assistencialista, é uma profissão que você não pode cobrar. Como assim, Raquel? É uma profissão que você não pode cobrar? Não estou falando que isso é consciente. Consciente a gente entende que a gente tem boleto, que a gente tem conta para pagar, que a gente trabalha, que a profissão de terapeuta ocupacional é como qualquer outra profissão que vai dar um retorno financeiro pra gente conseguir nossas coisas na vida pessoal. Vocês concordam? Agora, inconscientemente, lá na faculdade as pessoas me diziam que TEL não dá dinheiro, que quem era terapeuta ocupacional não ia ser bem sucedido nunca, porque ia trabalhar com, enfim, gente em condições de rua, não sei o que. Eu ouvia de outras profissões, né? Que era uma profissão que não ia dar dinheiro, que era uma profissão assistencialista e por isso não poderia cobrar caro. Quando você escuta isso várias vezes, inconscientemente você vai criando uma crença, você vai acreditando nisso. E isso é uma questão também, não só da terapia ocupacional, isso vem da saúde, da área da saúde em si, ser uma área do cuidado, uma área da saúde, uma área de ajuda. Como é que você cobra para ajudar alguém? Vocês já pensaram nisso? Que esse peso de assistencialismo na terapia ocupacional, às vezes pode até travar um pouco de falar sobre valor, de cobrar o valor justo, de ter o retorno financeiro que você merece. E que a crença das pessoas lá atrás, que disseram que terapia ocupacional não dá dinheiro, refletem na nossa prática hoje. Faz sentido para vocês? Ou vocês nunca passaram por isso? Essa era uma coisa que aconteceu comigo. Na própria faculdade, até os próprios professores falavam que então não dava dinheiro. Como é que você motiva um aluno a continuar na profissão dessa? Que aí vem o quê? Aí você vai trabalhar por amor. Você vai trabalhar porque você quer ajudar as pessoas. Você quer trabalhar porque você quer fazer diferença na vida das pessoas. Mas uma coisa não exclui a outra. Terapia ocupacional é uma das profissões mais lindas que existem.
É uma profissão que ajuda as pessoas, é uma profissão que muda a vida das pessoas, mas também é uma profissão de nível superior, totalmente qualificada para mudar a vida das pessoas, e o terapeuta ocupacional merece retorno financeiro para viver sua vida, para viver da terapia ocupacional. E às vezes por causa de uma crença, de achar que a profissão é assistencialista, de achar que a profissão que você não pode cobrar, aí o profissional não é bem... O profissional não tem o retorno financeiro que merece, não tem o retorno profissional que merece. Não tem o reconhecimento profissional, que é o que a gente, o terapeuta ocupacional, inconscientemente, né, no íntimo dele, é o que a gente mais busca, é reconhecimento profissional. Faz sentido, gente? Então, essas 3 causas do medo de falar o valor tem coisas muito, 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 muito longas por trás que é interessante a gente trabalhar nisso. Por isso que eu falei, tem coisas que você vai saber agora que você já vai poder colocar em prática, mas tem coisas que vai precisar ser trabalhada ainda. Aí no seu interior, no seu posicionamento profissional. Então, saber um pouquinho sobre a autoconfiança é muito interessante, tá bom? Colocar essa autoconfiança em prática. Não precisa ter medo de explicar. Ah, meu Deus, eu não aguento mais explicar. Eu não aguento mais explicar o que é terapia ocupacional. Mas existem técnicas que vão te auxiliar a vender o seu serviço, a explicar, a mostrar o seu valor de uma forma diferente. De explicar a terapia ocupacional é uma área da saúde, nananana. Porque assim, às vezes, nem... Você já explicou o que é terapia ocupacional para alguém, essa pessoa não entendeu o que era, mesmo depois de você explicar? A gente tende a explicar, falar o ocupacionês, termos técnicos da TO, termos que só a gente entende, a outra pessoa não vai entender mesmo. Se alguém de contabilidade começar a falar comigo com termos da contabilidade, eu não vou saber, eu não sou da área de exatas. Então é muito interessante que a gente também tenha técnicas para vender o nosso serviço. Para vender o nosso serviço, ou seja, que fala de venda, a pessoa já, não posso vender. Pode. Quando você oferece seu serviço para alguém, para atender alguém, está vendendo seu serviço, está vendendo seus atendimentos. Está oferecendo seu serviço em troca, você vai ganhar dinheiro com isso. O que é isso? É venda. Não tem outra palavra. Quando você vai no mercado, você precisa de uma coisa, você vai lá, escolhe, compra e leva para casa. É uma venda. Terapia ocupacional é a mesma coisa. Beleza? E antes de falar, eu vou falar sobre como que a gente pode melhorar isso, tá? Se a gente tem essas dificuldades, como é que a gente pode fazer aqui para não ter essas dificuldades? Vou falar sobre isso. Mas antes eu queria falar uma coisa para vocês. Olha só. Do dia 6 ao dia 10 de junho, ou do dia 6 ao dia 10 de setembro, eu vou fazer uma jornada. A jornada terapia ocupacional no atendimento domiciliar. Eu vou fazer 3 aulas de graça, são gratuitas, né? Online gratuitas. E nelas eu vou explicar o passo a passo para você ingressar no atendimento domiciliar. Ter o atendimento domiciliar como segunda fonte de renda, ter o atendimento domiciliar aí, se você já atende domiciliar, para aumentar o número de clientes, ter o retorno financeiro que você merece por isso. Tá bom? Então eu vou explicar ferramentas do atendimento domiciliar, vou explicar um pouco sobre a minha prática profissional e como que realmente você ingressa no atendimento domiciliar. Vão ser 3 aulas, tá bom? 3 dias, cada dia vai ser uma aula e vai ser um evento muito bacana, um evento gratuito, um evento online, tá bom? E, poxa, se inscreve lá, você que tá vendo essa live aqui ao vivo na reprise, não deixe de se inscrever, vai ser um evento topíssimo, vai ser muito bom, tô planejando com muito carinho pra você, tá bom? Então se inscreve que vai ser, ó, show de bola. Beleza? Sem mais merchandising, propagandas. Vamos voltar aqui. O que faz? Eu queria fazer 2 perguntas para você. O que faz alguém achar que o valor que você cobra é muito caro? E o que faz alguém achar que o valor que você cobra é muito barato? A gente tá falando... Vamos supor que você falou o seu preço. Eu cobro R$250 a minha sessão. O que faz alguém achar que isso é caro e o que faz alguém achar que isso é barato. Porque vão ter clientes que vão falar, opa, tudo bem, e vão ter clientes que vão falar, não, tá, não vale. Quando eu me perguntei isso, foi aí que virou a chave aqui na minha cabeça. Eu falei, caramba,
existe uma coisa que é a minha percepção de valor. Quando você abre um negócio, né? Eu vendia brigadeiro lá na faculdade, na UNB. Eu me formei na UNB, Universidade de Brasília. E aí eu fazia o brigadeiro com os melhores ingredientes. Eu pegava lá o leite condensado, leite moço, que era o melhor que eu achava. Eu fazia o meu brigadeiro com cacau em pó, que era o material mais sofisticado, o material mais caro. Usava o melhor recheio. Às vezes eu fazia recheio de leitinho, às vezes eu fazia recheio de morango. Às vezes eu fazia uns negócios lá com leite ninho, não sei o que, uns negócios. Era realmente um produto de qualidade. Eu pegava os melhores ingredientes. E isso era um pouco mais caro, então eu tinha que cobrar mais caro. Meu brigadeiro ele era um pouco mais caro do que os outros. Agora, quando eu oferecia meu brigadeiro, algumas pessoas achavam, quando provavam ou já sabiam da qualidade, achavam o preço muito justo, compravam vários, sempre compravam de mim, e tinha outras pessoas que falavam, não, mas como assim, esse valor por um brigadeiro? E aí eu vou diminuir, aí eu tinha duas opções, né? Ou eu diminuía a qualidade do meu produto, para o preço ser equivalente às pessoas que falavam que ele era caro, ou eu ia atrás das pessoas que entendiam a qualidade do meu produto, que eram os meus clientes ideais. Eu tinha duas opções para fazer. Ou eu diminuía a qualidade do meu serviço, do meu produto, ou eu ia atrás dos meus clientes ideais. Fui atrás dos meus clientes ideais. Não era qualquer pessoa que comprava meu brigadeiro, mas eu tinha certeza absoluta que eu dava o meu melhor. Que ele era realmente, não vou mentir não, ele era um dos melhores brigadeiros que eu vendia, que tinha lá na faculdade. E eu sabia disso. Como eu sabia disso, eu falei, não vou colocar um produto aqui de má qualidade, porque eu tenho os clientes que já acham que ele é bom, então eu vou vender para esses clientes. Mesmo que eu vendesse uma quantidade menor do que outras pessoas vendiam, eu tinha o meu retorno financeiro estava lá, porque eu não deixava de vender. Começou a entrar uns colegas aqui que podem até falar aí, gente, se vocês já provaram meu brigadeiro, fala aí. Isso acontece porque cada um tem uma percepção de valor diferente. Cada pessoa tem uma percepção de valor diferente. Por vivências, por experiências com dinheiro, por experiências de vida. Cada um tem uma percepção de valor diferente. Cada pessoa tem uma percepção diferente. E tem pessoas que entendem a diferença entre preço e valor, e tem outras que não entendem. Então, vão ter clientes, que nem a colega comentou aqui, quando você tem que explicar e a pessoa pergunta qual é o preço. Você não pode ter medo de falar isso não, e preguiça de falar isso, né? Porque é isso que vai fazer a pessoa, isso se chama quebra de objeções. Às vezes a pessoa é muito curiosa. Eu mesmo gosto de saber se um atendimento vai resolver o meu problema, se não, por que eu vou ficar pagando um serviço? Um dia desse eu fui fazer uma endoscopia e eu precisava saber se o médico era bom, como é que seria, qual o valor que ele cobrava, o que era. A gente está mexendo com saúde, então é muito interessante que a gente tire todas as dúvidas dessa pessoa. E quanto mais esse cliente tiver noção do qual é o seu valor, você vai mostrar esse valor no seu posicionamento profissional, mas ele vai estar confortável em pagar o valor que você cobra. Então você precisa encontrar, na verdade, um cliente que tenha a percepção de valor mais parecida com a sua. Então vou dar algumas dicas aqui para você achar esse cliente. Como é que você acha esse cliente? Você vai precisar trabalhar, anota aí, se você tiver um caderninho aí, melhor ainda. Você vai precisar aumentar a sua maneira de mostrar o seu valor. Ou seja, você vai precisar trabalhar na sua identidade profissional e posicionamento profissional. Você precisa disso. Você primeiro entender quem é você como profissional. Eu preciso entender quem é a Raquel Souza como profissional. O que eu faço, como que eu ajudo as pessoas. Porque aí você vai saber explicar. Porque às vezes fica óbvio pra gente. Mas não fica óbvio para outra pessoa. Porque outra pessoa não é terapeuta ocupacional. Terapia ocupacional é uma profissão nova. Se ela se interessou pelo seu serviço, já é um passo na escadinha lá dela contratar você. Ela entendeu o que você faz, já é um degrauzinho ali.
Mais uma coisinha que você vai colocar no seu potinho de estar vendendo esse serviço. Ah, ela entendeu e ela percebe que você pode resolver o problema dela, que você pode ajudar ela. Mais uma coisinha que ela vai colocar ali. Mais uma coisinha para o potinho de confiança que ela vai ter em você. Criou o vínculo? Mais uma coisinha para você colocar no seu potinho de confiança desse cliente com você. Entende? É um processo. O processo de venda, ele parece um processo de vínculo terapêutico. Você vai criando aos poucos. Isso pode acontecer em um dia, em uma conversa, em uma mensagem? Sim, mas tem que ser bem assertivo. Então você já sabe, você é terapeuta ocupacional, você já sabe que a terapia ocupacional muda a vida das pessoas. Você já sabe que você agrega valor. Você já sabe que o seu serviço gera valor. Você já sabe que o seu preço, condizente com o seu valor, vai gerar coisas boas para o seu paciente que vai receber o seu atendimento e para você que vai receber um valor muito bom por esse atendimento. Agora você precisa saber falar isso. Você precisa mostrar o seu valor. Como você mostra o valor? Essa é a segunda dica. Você precisa mostrar para o seu cliente os benefícios. Os benefícios que vai ter se ele te contratar. Raquel, para ficar lá enchendo o saco dele falando de benefícios? Não, também tem técnicas para você fazer isso. Mas o valor é os benefícios que ele vai perceber, tá bom? São os benefícios que ele vai perceber menos os custos que isso vai valer. Deu para entender? O valor é quando o cliente entende que você vai resolver o problema dele. Os benefícios que ele vai ter contratando você. Quando ele perceber tudo isso, às vezes pouco importa ele saber o que é a terapia ocupacional, o que é uma profissão, ele não vai querer, ninguém fica perguntando o que o fisioterapeuta faz. Às vezes os clientes, eles entendem. Você vai no médico, você não fica perguntando qual é a especialização, entende? Você já está muito enraizado o que o médico faz na nossa mente, o que o médico faz, o que o engenheiro faz. Já está muito enraizado, mas não está enraizado na sociedade ainda o que o terapeuta ocupacional faz. Mas essa curiosidade, ela vai ser sanada ali um pouco na prática e um pouco na hora da sua venda. Agora, como que esse resultado vê os benefícios? Aí cabe a você. Cabe a você mostrar para ele como que você vai resolver esse problema dele, como é que você vai mostrar esses benefícios. Tá bom? Se ele acreditar que você vai ser o profissional que vai ajudar ele, ele vai te contratar. Faz sentido, gente? Quando você tem total controle e quando você sabe bem quem você é, que é a sua identidade profissional e o seu posicionamento profissional, ele vai entender essa percepção de valor na hora. Não estou falando daquela venda, aquela venda chata que é usada por supermercados. Não, estou falando disso. Estou falando que a venda de um serviço de terapia ocupacional é mais suave. Uma técnica mais tranquila. Você vende sem vender. Essa é o que o pessoal do marketing fala, né? Venda sem vender. Você não vai precisar ficar enchendo o saco dele, tentando convencer ele de uma forma chata. Você vai mostrando ali o seu valor. E aí, se a percepção de valor for a mesma que a sua, vai fluir o assunto e ele vai contratar você. É isso que acontece, no fim das contas. Mas você precisa ter a identidade e posicionamento profissional bem fortalecidos. Faz sentido, gente? Olha o pessoal acompanhando aqui até agora. É bom mesmo, ó, a Juliana falando aí do meu brigadeiro. Obrigado, lindona. É muito isso. Fez sentido, gente? Opa, quase encerrei a live sem querer. Fez sentido para vocês? O medo de cobrar está intimamente ligado com a nossa autoconfiança. O quanto que a gente acredita no nosso trabalho, o quanto que a gente acha sobre o nosso valor, o quanto vale o nosso serviço, o quanto que a gente entende que o nosso trabalho muda a vida das pessoas. Quando a gente entende isso, é muito fácil você mostrar e explicar para o outro. Não precisa nem ficar explicando muito, você só mostra. Então é muito interessante que a gente entenda que essa autoconfiança é interessante e que ela pode tanto ajudar quanto atrapalhar. A falta de autoconfiança atrapalha. O excesso de autoconfiança atrapalha. Então tem que ter um equilíbrio. Beleza? Então essas técnicas de venda, elas são também muito importantes. Porque eu falo técnicas de venda, né? Parece que você vai seguir
um script mecânico ali que você vai tentar encher o saco dessa pessoa. Não, o script de vendas que eu falo é saber mostrar o seu valor, saber mostrar que você vai resolver o problema daquele cliente de uma forma bem tranquila. Faz sentido? Alguma dúvida? Deixa eu ver se eu esqueci de falar de alguma coisa aqui. Quem entrou agora, não deixe de ver essa live na replay. Essa live eu falei muito, né, gente? Essa live ficou boa mesmo. Olha o coraçãozinho aí. Então vocês estão... Faz sentido pra vocês, isso é legal. Faz sentido. Clica no coraçãozinho aí se faz sentido. Vai, deixa eu ver. Vocês estão gostando. Então, só pra finalizar, você já sabe que o seu atendimento vale muito, que você agrega valor. Qualquer intervenção da terapia ocupacional é perfeita, gente. Você já sabe que você agrega o valor. Opa, coraçãozinho. Você já sabe que você agrega o valor. Então, tá na hora de você saber mostrar esse valor. Tem técnicas, tá? Para você fazer isso. O reconhecimento profissional que a gente tanto quer, às vezes, depende do quanto que a gente está mostrando que a gente agrega esse valor. Não explicando mecanicamente ou usando o ocupacionês para explicar, mas técnicas suaves de venda, técnicas suaves para você mostrar que você consegue realmente contribuir para a saúde física, mental, emocional e social desse paciente. Gente, quando o cliente vê isso, ele fica apaixonado pelo nosso trabalho. Ele vira um potencial divulgador do nosso trabalho. O principal marketing que tem, mais eficaz é o boca a boca. Tanto que às vezes o cliente não sabe o que a terapia ocupacional faz, mas ele vê o valor. Ele já vai indicando. Beleza? Faz sentido? E é muito. Eu falei agora sobre. A live foi sobre dinheiro, né? E geralmente dinheiro é visto de uma forma pejorativa e tudo mais. Agora eu mostrei um outro. Tentei mostrar um outro valor, uma outra percepção também. O paciente merece ser atendido por você e você merece ter o retorno financeiro que é preciso para você atender ele. Show, live maravilhosa, sim. Que legal, gente. Fico muito feliz de vocês terem gostado, tá bom? Não se esqueçam de inscrever. Não, tem alunos meus aqui, tem alunos do curso aqui, que fantástico. Não esqueçam de se inscrever na jornada, gente. A jornada vai ter muito conteúdo bacana, gratuito para você, tá bom? São 3 aulas, vai ser muito bacana. E é gratuito, tá bom? Aparece lá, vamos trocar ideias, vamos conversar um pouco mais sobre uma aula mais específica. Vai lá no link da minha bio no Instagram e se inscreve. Divulga para algum colega seu que pode se beneficiar com isso. Clica na minha bio lá e se inscreve. Beleza? Muito obrigado por todo mundo que esteve aqui, que participou dessa aula ao vivo. E para você que viu na reprise também, muito obrigado. Comenta aqui o que você achou. E eu espero que você tenha gostado dessa live, tá bom? Te vejo terça-feira que vem. Terça-feira que vem também vai ter live. Toda terça-feira tem live. E eu espero você na próxima conversa que a gente vai ter aqui nesse espaço muito bacana. Beleza, gente? Ó, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.